Antes de começarmos a orar, quero que você faça algo especial. Respire fundo, aquiete a mente e abra o coração. Muitas vezes estamos tão acelerados que não damos espaço para a voz de Deus ecoar em nós. Mas hoje é diferente. Hoje, o Senhor te chama para parar e ouvir a sua palavra. Em Atos 2:38 está escrito: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse versículo é poderoso porque marca o momento em que Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou diante da multidão a verdade que transforma vidas. Há perdão, há restauração e há um presente divino reservado para todos que creem. Tudo começa com o arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas é tomar uma decisão consciente de mudar de direção. É reconhecer que o caminho antigo leva à morte e escolher o caminho da vida que Cristo oferece. É dizer com sinceridade: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, quero viver do teu jeito. Esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade espiritual. Quando você decide entregar a sua vontade e o seu orgulho, abre espaço para a misericórdia de Deus operar dentro de você. Se essa palavra falou com você, escreva agora nos comentários: Amém, eu recebo essa verdade. Quando abrimos o coração para o arrependimento, não estamos apenas reconhecendo falhas, mas dando início a uma jornada de transformação. O pecado cria barreiras entre nós e Deus, mas a confissão derruba essas muralhas. Não existe queda tão profunda que o amor do Senhor não possa alcançar. Jesus não morreu apenas para nos perdoar, mas para nos restaurar por completo. Ele deseja que cada área da nossa vida seja iluminada pela sua presença. Quando você diz: Eu me arrependo, Senhor, você está liberando espaço para que a graça se manifeste e cure as feridas mais escondidas da sua alma. A palavra nos ensina que o batismo é o símbolo desse novo começo. É como mergulhar e deixar para trás a velha vida, levantando-se renovado para viver em Cristo. Assim, o arrependimento e o batismo não são apenas rituais, mas passos concretos de obediência que trazem libertação e poder espiritual. Lembre-se, a promessa é clara. Quem se arrepende e entrega a vida a Cristo, recebe o Espírito Santo. Esse é o presente mais precioso que um ser humano pode ter. Ele é o Consolador, o guia, o que nos fortalece quando somos fracos e nos ensina a permanecer firmes na fé. Se você crê que o Espírito Santo pode encher sua vida hoje, escreva nos comentários: Glória a Deus, eu creio no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ou um sentimento momentâneo. Ele é a presença real de Deus habitando em nós. Quando o recebemos, não estamos sozinhos em nenhuma circunstância da vida. Ele nos guia, nos dá discernimento e fortalece nossa fé em meio às batalhas espirituais e às dificuldades diárias. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem direção, sem saber qual decisão tomar? É justamente nesses momentos que o Espírito Santo age. Ele sussurra ao coração, traz paz em meio à tempestade e clareza em meio à confusão. Ele é aquele que nos lembra das promessas de Deus quando estamos prestes a desistir. Mas é importante entender: para ser cheio do Espírito Santo, precisamos estar dispostos a obedecer à voz de Deus. O Espírito não habita em corações endurecidos, mas em corações quebrantados, prontos para dizer: Eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim. Hoje, o convite é para que você permita que o Espírito Santo conduza a sua vida. Deixe de lutar sozinho e entregue o controle ao Senhor. Você verá portas se abrindo, fardos sendo tirados e uma alegria inexplicável inundando sua alma. Se você deseja essa presença viva em sua caminhada, declare nos comentários: Espírito Santo, habita em mim. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, algo extraordinário acontece. Deixamos de viver apenas pelo natural e passamos a experimentar o sobrenatural de Deus. Ele transforma pensamentos, renova sentimentos e nos dá forças que humanamente não teríamos. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Essa renovação só é possível quando o Espírito Santo age dentro de nós, moldando nossa forma de pensar e conduzindo nossas escolhas. Talvez você esteja lutando contra hábitos antigos, pecados recorrentes ou sentimentos de angústia. Saiba que não é pela sua força que vencerá, mas pelo poder de Deus em você. O Espírito Santo é aquele que quebra correntes, que traz libertação onde parecia impossível e que fortalece o coração cansado. Quanto mais nos rendemos à vontade de Deus, mais livres nos tornamos. Essa é a verdadeira liberdade. Não viver preso ao pecado, mas guiado pelo Espírito que nos conduz à vida abundante prometida por Jesus. Se você acredita que Deus pode renovar sua mente e sua vida hoje, escreva nos comentários: Senhor, transforma-me pelo Teu Espírito. O Espírito Santo também nos concede dons espirituais para a edificação da igreja e fortalecimento da nossa fé. Ele distribui esses dons conforme a vontade de Deus. Alguns recebem sabedoria, outros discernimento, outros fé, cura, milagres, ensino ou profecia. Nenhum dom é pequeno demais. Todos são importantes para o corpo de Cristo. Esses dons não são para exaltação pessoal, mas para servir e abençoar vidas. Quando o Espírito Santo age, ele nos capacita além da nossa capacidade natural, mostrando que não é sobre nós, mas sobre o poder de Deus operando em nós. Talvez você pense: eu não sou digno de receber um dom. A verdade é que ninguém é digno por si mesmo. É a graça de Deus que nos alcança e nos capacita. O Senhor escolhe vasos imperfeitos para que a glória seja somente dele. Abra seu coração para ser usado. Peça com fé: Senhor, enche-me com teu Espírito e usa a minha vida para a tua glória. Assim, você será instrumento de bênção onde estiver, seja na sua casa, no trabalho, na igreja ou até mesmo em uma simples conversa com alguém. Se você deseja ser usado pelo Espírito Santo, declare nos comentários: Senhor, usa-me como teu instrumento. Uma das maiores obras do Espírito Santo é produzir em nós o fruto espiritual. Em Gálatas 5, 22 e 23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não surgem de um dia para o outro. Eles são resultado de uma vida de intimidade com Deus e de constante transformação operada pelo Espírito Santo. À medida que nos aproximamos do Senhor, nosso caráter começa a refletir mais o caráter de Cristo. Talvez você já tenha pedido a Deus para mudar alguém da sua família, um amigo ou até mesmo um inimigo. Mas o Espírito Santo nos mostra que a verdadeira mudança começa em nós. Quando somos transformados, nossa vida se torna testemunho vivo do poder de Deus, impactando todos ao nosso redor. Não é fácil amar quem nos fere, ter paciência em meio à provação, ou manter a paz em tempos de turbulência. Mas é justamente nessas situações que o Espírito Santo nos fortalece e nos capacita a agir de maneira diferente da lógica humana. Se você deseja que o fruto do Espírito Santo seja visível na sua vida, escreva nos comentários: quero viver os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo também é nosso consolador. Em momentos de dor, perda e tristeza, ele é aquele que enxuga nossas lágrimas e nos lembra das promessas de Deus. Jesus disse em João 14, 16, 17: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Talvez você esteja atravessando um vale escuro, sentindo solidão ou enfrentando batalhas internas que ninguém mais vê. Mas saiba que você não está sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, sustentando sua fé e trazendo paz que vai além do entendimento humano. Ele sussurra ao seu coração: Filho, não temas, eu estou contigo. Esta certeza nos fortalece para continuar caminhando. Mesmo que o peso da vida pareça insuportável, o consolo do Espírito não é apenas emocional, mas espiritual. Ele nos lembra que nossa esperança não está neste mundo, mas na eternidade com Cristo. Por isso, podemos seguir firmes, mesmo em meio às aflições. Se você já sentiu o consolo do Espírito Santo ou deseja sentir hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, consola o meu coração. Outra obra poderosa do Espírito Santo é nos guiar em nossas decisões. Muitas vezes enfrentamos escolhas difíceis sobre família, trabalho, relacionamentos ou até sobre qual caminho seguir em momentos de dúvida. Nessas horas, o Espírito Santo atua como nosso conselheiro fiel, mostrando a direção certa.
Isaías 30:21 nos lembra: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele." Essa voz suave e firme é o Espírito nos conduzindo para que não caiamos em armadilhas. Quantas vezes nos precipitamos por confiar apenas em nossa lógica ou nas opiniões humanas? Mas quando buscamos a orientação do Espírito em oração, encontramos clareza, paz e certeza. Ele nunca nos conduz ao erro, sempre nos leva para o centro da vontade de Deus. Se você está em dúvida sobre alguma decisão, ore pedindo direção. O Espírito Santo é especialista em abrir portas que ninguém pode fechar, e fechar portas que não são para o nosso bem. Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo em cada escolha, escreva nos comentários: Espírito Santo, guia os meus passos. O Espírito Santo também nos fortalece na batalha espiritual. A Bíblia nos alerta que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Efésios 6:12. Sem a presença do Espírito, seríamos facilmente vencidos. É Ele quem nos dá discernimento para identificar os ataques do inimigo e autoridade para resistir. Quando nos revestimos da armadura espiritual, a fé, a palavra, a oração, é o Espírito Santo que nos capacita a usar cada uma dessas armas com eficácia. Não subestime a força do inimigo, mas também não tema, pois aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, garantindo que a vitória seja nossa em Cristo Jesus. Em momentos de opressão, quando o peso espiritual parece sufocante, invoque o nome do Senhor e permita que o Espírito Santo lute por você. Ele é a força que nos mantém firmes até o fim. Se você crê que a vitória vem do Espírito Santo, declare nos comentários: maior é o que está em mim do que o que está no mundo.